O presidente Lula participou de um evento hoje e fez declarações sobre dois temas importantes. Claro, o que foi decidido lá nos Estados Unidos e tema de abertura do Zaidan, a saída de Joe Biden da corrida eleitoral, e também sobre a situação na Venezuela, com do pronunciamento da semana passada de Nicolás Maduro. Vamos ouvir os dois pronunciamentos do presidente acerca desses temas. Primeiro sobre Joe Biden. Gosto muito do Biden. Gosto muito. Respeito muito o Biden. A candidatura do Biden, eu disse no início, quando se começou a discutir se ele ia sair ou não, que dependia dele. Somente ele pode entender se ele tem condições ou não tem condições. Então, seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ter uma relação civilizada de dois países importantes que tem uma relação diplomática, sabe, de séculos e que a gente quer manter. E que temos parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos e nós queremos manter. Essa declaração foi numa entrevista à agência Reuters. E sobre Nicolás Maduro? Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Já falei com o Maduro 2 vezes, falei por telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Duas falas do presidente sobre dois temas internacionais, um mais próximo que tem alguns fios desencapados no que diz respeito à relação com Venezuela e com Nicolás Maduro, e outra com as relações com os Estados Unidos, independente de quem ganha a eleição, Zaidan. O Lula diz que gosta muito do Biden, respeita muito o Biden, mas o Biden representa várias coisas às quais o Lula disse se opor, inclusive a guerra na Ucrânia e o apoio do Biden ao Netanyahu. E outras milhares de coisas que o Biden representa. Então a relação pessoal às vezes conta, né, nessas considerações públicas, vai com a cara. Por exemplo, o Lula e o Bush filho se davam muito bem. O Bush filho se dava com o Lula muito bem, mais até do que o Obama se dava com o Lula. Mas isso não significa apoiar as ideias, o governo. É uma relação pessoal, empatia, uma simpatia mútua. Agora, com relação à Venezuela, a eleição é domingo, hein? A eleição será domingo. E essas conversas do Lula com o Maduro, elas têm um peso. A própria Maria Corina, disse que o Lula é um dos poucos que pode influenciar o Maduro, pela importância do Brasil e pelo fato de que ele fala com o Maduro. Se ele falar para o pessoal da secretaria lá, liga para o Maduro atende. E a recíproca é verdadeira. Eles conversam. Tem muita gente que não é atendida pelo Maduro, tem muita gente que nem quer conversar com o Maduro. O Lula conversa e, na opinião da Maria Corina, tem alguma influência. Mas isso não vai mudar o que já está determinado pelo regime da Venezuela, né? Porque a eleição não será naquele cenário ideal de concorrência em condições iguais, sem perseguição ou oposição. Pelo contrário, a perseguição acontece todos os dias, né? O passivo é enorme, né, Zaidan? Nossa, o que tem de gente presa, o que tem de preso político na Venezuela. E para os venezuelanos é aquela história, a gente vai falar mais durante a semana aí, porque a eleição vai se aproximando, mas é uma ditadura dos militares, que tem o Maduro com uma face civil. O Maduro não é o Chávez, que comandava de fato os militares, ele é comandado, ele não comanda. Esse pessoal, e a alta cúpula das Forças Armadas, né? Não são as forças em si. Tanto que há protestos de soldados, de cabos, de sargentos, que são oprimidos rotineiramente. Mas são generais que controlam hoje o comércio de ouro, o comércio de petróleo, o comércio de gás. E não querem largar isso, né? Então não querem perder a eleição. Só que a oposição é horrível. Porque é uma oposição muito próxima, em termos de ideias, de propostas, do que havia antes do Chávez. E muitas vezes pinta-se um cenário de que antes do Chávez a Venezuela era uma maravilha. Não, a Venezuela era um país
com rios de petróleo, cuja riqueza ficava nas mãos de 1%, de 0,5%, e o grosso da população completamente alienado dessa riqueza nacional. E esses caras representam isso. Então o cenário é muito ruim. Agora, independentemente da qualidade de quem concorre, você tem de querer competição justa, né? E não haverá uma competição justa.